Como é que um gigante como Itaú Unibanco realmente cria valor? Hoje, a gente vai abrir a caixa preta financeira do banco para entender a matemática que transforma eficiência e disciplina em bilhões de reais de lucro. Vamos decifrar esses números juntos. Mas antes de a gente mergulhar nos números, um aviso importante, tá? Essa análise é um exercício puramente educacional. O nosso foco aqui é aplicar metodologias de mercado para entender como o valor é criado. Isso não deve de jeito nenhum ser visto como uma recomendação de compra ou venda de ativos. A pergunta central que guia nossa análise é essa. Num cenário em que a taxa Selic no Brasil está caindo, como é que a gente faz para estimar o valor real de um banco tão consolidado? A dinâmica dos juros mexe diretamente com a rentabilidade e com o custo de capital, mudando as regras do jogo para o setor inteiro. Vamos então para a matemática do valor. Aqui, a gente vai ver que o segredo não está só em crescer, mas em como a excelência na operação se converte de forma consistente em retorno para quem investe. Olha, essa aqui é a cadeia de criação de valor em qualquer banco de alta performance. Tudo começa com a eficiência operacional. É ela que permite um retorno sobre o patrimônio, o famoso ROI, bem alto. O ROI, basicamente, é o lucro que o banco gera com o seu próprio capital. E aí vem o pulo do gato. Quando esse ROI supera o custo de oportunidade desse capital, ele gera um excesso de retorno. É essa diferença que, no fim do dia, cria valor de verdade. E essa tese é reforçada pela própria liderança do banco, na voz do CEO Milton Maluhy. A estratégia não é crescer a qualquer custo, mas sim garantir disciplina e previsibilidade. O foco é na qualidade, não só no volume. Agora, vamos sair um pouco da teoria e ver como é que essa estratégia se traduz em números. É aqui que a gente vê a gestão se provar na prática. E o primeiro número já impressiona, um índice de eficiência de 36,9% na operação brasileira. Para colocar isso em perspectiva, quanto menor esse número, melhor. E essa métrica posiciona o Itaú não apenas como líder aqui no Brasil, mas como uma referência global em controle de custos e produtividade. Esse grafo aqui é a materialização da criação de valor. De um lado, a gente tem um ROI, o retorno que o banco gera de 24%. Do outro, um custo de capital estimado em 14%, que é o retorno mínimo que os investidores exigem para colocar dinheiro no banco. Essa diferença positiva, essa folga, é o verdadeiro motor do valor. Então, o ponto crucial é este. O banco não apenas gera retorno, ele gera 10 pontos percentuais de retorno econômico acima do seu custo de oportunidade. É uma verdadeira máquina de geração de caixa e com altíssima eficiência. Vamos agora ampliar um pouco a visão e fazer um raio-x dos principais indicadores financeiros. Eles vão ser a base para a gente construir nosso modelo de valuation. Os números falam por si, né? A gente está falando de um lucro líquido anualizado perto de 47 bilhões de reais, que é impulsionado por um ROI altíssimo no Brasil, ali na casa dos 26%. Ao mesmo tempo, a inadimplência está super controlada, abaixo de 2%, e o banco ainda consegue retornar cerca de 70% do lucro aos acionistas em dividendos. É um retrato de consistência e de força. Com essa base financeira sólida, a gente pode finalmente passar para a parte central da nossa análise, a estimativa do valor intrínseco, usando uma abordagem bem transparente e disciplinada. Olha, todo um bom valuation depende de premissas claras, e estas são as nossas. O nosso modelo assume um ROE de longo prazo entre 20% e 24%, um custo de capital de 13% a 15%, um crescimento que vai convergir para o PIB nominal do país e um payout estrutural de 70%. Essas são as vigas mestras do nosso cálculo. Qualquer mudança aqui, claro, altera o resultado final. Mas como saber o impacto das incertezas do mundo real? Bom, para testar a robustez dessas premissas, a gente rodou uma simulação de Monte Carlo com 5.000 cenários diferentes. Isso nos dá não apenas um número cravado, mas um intervalo de valor, o que reflete muito melhor as complexidades da realidade. No nosso cenário de estresse, onde a gente imagina uma rentabilidade menor e um custo de capital mais alto, o modelo ainda aponta para um valor próximo de R$ 43 por ação. Agora, no nosso cenário base, que considera as premissas que a gente julga mais prováveis, o valor intrínseco estimado fica em torno de R$ 55 por ação. Esse é o nosso principal ponto de referência. E no cenário mais otimista, com os juros caindo mais rápido e a rentabilidade se mantendo elevada, o valor poderia chegar a R$ 68 por ação. Vamos agora para a conclusão, onde a gente equilibra os números do modelo com os riscos e a dinâmica real do mercado. Sintetizando a nossa análise, o nosso valor intrínseco estimado é de R$ 55. Quando a gente adiciona os dividendos esperados para os próximos 12 meses, chegamos a um preço-alvo de retorno total na faixa de R$ 56 a R$ 57. Mas é fundamental ter humildade e olhar para os riscos.
O principal desafio para essa tese, na nossa visão, não parece ser o risco de crédito, mas sim a competição digital. A chegada de fintechs, de bancos digitais, tudo isso pode comprimir os spreads, que é a diferença entre o que o banco paga para captar e o que ele cobra para emprestar, e isso pode afetar a rentabilidade de todo o setor no longo prazo. E a gente termina com a pergunta que, no final, vale bilhões. Um ROE acima de 24% é o novo normal para um banco tão eficiente? Ou a gente está simplesmente observando o pico de um ciclo de rentabilidade? A resposta para essa pergunta vai definir a trajetória de valor nos próximos anos.